cursando, bora aqui para a correção de mais uma questão aqui da nossa matéria. Então já deixa seu like aí no vídeo, divulga para seus amigos e bora lá que essa questão aqui é mais chatinha. São 6 amigos, Alberto, Bruno, Carla, Dani, Evandro e Flávio, e estão enfileirados da esquerda para a direita e dispostos da seguinte forma. Aí ele dá algumas restrições aqui, né? O Bruno está em uma posição anterior à de Carla. Então, por enquanto, eu vou deixar escrito desse jeito aqui. O Bruno está antes aqui, então a Carla tem que estar depois. Beleza. Então, eu vou riscar isso aqui para lembrar que eu já anotei essa informação. Então, ó, se você só tem 6 lugares, você já pode observar que o Bruno ele não pode estar na 6ª colocação aqui de jeito nenhum. Então, eu já vou eliminar para ele o 6º lugar. Vou fazer assim para não me perder. E a Carla, ela não pode ser a primeira de jeito nenhum. Então, o primeiro lugar para ela estaria eliminado. Depois ele fala, Carla está imediatamente após Dani. Então a Dani tem que vir antes aqui da Carla e a Carla já tem que estar imediatamente depois. Então já marquei essa informação aqui também. Aí outras possibilidades que a gente tem, você já consegue perceber que o Bruno também, que é o que está antes aqui de todo mundo, ele não pode estar na 5ª colocação. Então é outro lugar que eu vou eliminar aqui para o Bruno. E outras coisas que eu descobri aqui da Carla. Então a Carla, ela também não vai poder ser a segunda pessoa, porque ela tem que estar depois de 2 pessoas, né? Do Bruno e Dani. Beleza. E sobre Dani aqui, Dani tem que estar antes da Carla, então não vai poder ser a última. E a Carla está imediatamente após ela, então ela também não pode estar numa posição anterior aqui à do Bruno. Ela não vai poder estar na... Deixa eu ver aqui. 6ª colocação aqui ela não pode. E nem na... a 5ª também pode. Por enquanto eu vou deixar a Dani assim, depois eu vou colocando as outras informações aqui para a gente não se perder. Deixa eu ir para a 3ª informação. Já vou adiantando que eu vou pular ela por enquanto, mas bora lá. Evandro não está antes de todos os outros. Então ele não é o primeiro de todos. É só essa informação que você tem aqui do Evandro. Beleza? Mas está mais próximo da primeira posição do que da última. Então eu não sei onde é que o Evandro está. Só sei que ele está mais próximo do primeiro do que do último. Então pense aqui comigo. Eu tenho 6 lugares. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltando aqui, o Evandro está mais próximo da primeira colocação. Então ele não é o primeiro. Ele não pode ser o último nem o 5º. E também ele não pode ser o 4º. Porque se ele estiver aqui em 4º, ele está só 2 posições, né, para frente, já é o último, e 3 para trás, que seria do primeiro. Então o 4º ainda está mais perto do último, então ele também não pode ser o 4º de jeito nenhum. Ou seja, para o Evandro sobra, né, o 2º e o 3º lugar. Então vou anotar isso aqui, ele não pode ser o primeiro, não pode ser o 4º, não pode ser o 5º, não pode ser o 6º. Beleza, só que eu não sei onde é que ele está ainda, por isso que eu falei que eu não ia usar totalmente essa informação aqui. A próxima, Flávio está em uma posição anterior à de Bruno. Então, Flávio tem que estar antes do Bruno. Só não sei se é exatamente antes ou em alguma posição antes, né? Enfim, se o Flávio está antes do Bruno, significa... Cadê o Flávio aqui? Que ele não pode ser o último. Não pode ser também o 5º, porque depois ainda do Bruno ainda tem mais 2 pessoas. Também não pode ser o 4º. E também não pode ser o 3º. Porque se ele for o 3º, aí você já vai ter essa galera que... já estou pegando até pela última informação, já vou dizer por que ele não pode ser o 3º. Se ele fosse o 3º colocado, esse aqui seria o 4º necessariamente, esse aqui seria o 5º, esse aqui seria o 6º. Aí por que não pode acontecer isso? Por causa da última informação, que ele fala que o Bruno não ocupa a 4ª posição da fila. Então por causa disso, né, o Bruno, até marcar aqui para ele, não pode ser o 4º da fila. E nessa disposição o Flávio não poderia ser o 3º de jeito nenhum. Por isso que eu risquei ele aqui em cima. Ou seja, resumindo, para o Flávio só tem 2 opções. Vou colocar aqui de verde. Ou ele é o primeiro cara, ou ele é o 2º. Beleza. Agora bora pensar nas outras coisas importantes aqui. Para o Evandro eu também risquei um bocado de gente aqui. O Evandro não pode ser o primeiro, o 4º, o 5º e o 6º. Então o Evandro pode ser o 2º. Ou poderia ser o 3º. Beleza. E o Bruno também, né? Eu tinha riscado algumas. E até mais outra que eu posso riscar aqui. O Bruno não vai poder ser o primeiro de jeito nenhum também. Que eu acabei de ver ali, né? Que antes dele tem o Flávio.
E aí para o Bruno, como possibilidade, você sobra o segundo lugar aqui e o terceiro como opção. Aí bora tentar dar uma organizada nessa bagaça aqui, com essas informações que eu tenho. Vou colocar aqui de azul. Uma possibilidade. Vou colocar aqui as colocações, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. E colocar as pessoas aqui de vermelho. Então, ó, o Flávio ele pode ser o primeiro ou o segundo. Então, bora supor que o Flávio é o segundo. Vou colocar o Flávio aqui sendo o segundo. Você sabe que depois do Flávio tem que ter o Bruno. Só que eu não sei, né, em qual colocação. Aí você pode pensar da seguinte maneira. O Bruno ele pode ser o terceiro. Se ele for o quarto, se eu colocar o Bruno aqui, eu já entro em contradição com a frase 5, que ele tinha me dito que o Bruno não era o quarto de jeito nenhum. E eu já tinha visto que ele não pode ser nem o quinto nem o sexto. Então o Bruno necessariamente teria que ser o terceiro. Não teria para onde correr. Aí tá faltando eu colocar algumas pessoas. Antes de eu colocar essas duas aqui, bora pensar no Evandro, que estava aqui na terceira informação. Que ele não pode ser o primeiro. Então, se eu coloco o Evandro aqui em quarto, já dá tudo errado. Porque ele diz que não é o primeiro, mas ele está mais próximo do primeiro. Então, essa disposição aqui já torna a questão toda errada. Significa que eu tentei colocar o Flávio na segunda posição e deu tudo errado. Então, o Flávio não pode ser o segundo. Então, aí, eu já fico com a certeza aí que o Flávio vai ter que ser o primeiro. Não vai ter para onde correr. Então, a primeira colocação aqui é do Flávio. Então, o Alberto também não pode ser o primeiro, né? Ninguém mais vai poder ser o primeiro, enfim. Já risquei essas informações aqui dos outros. Aí bora pensar na outra maneira de fazer isso aqui. Posso colocar o Bruno como o segundo aqui da nossa fila. Né? Até então não teria nenhum problema. E deixa eu pensar mais aqui. Em terceiro lugar, se fosse nessa disposição, necessariamente teria que ser o Evandro. Porque o terceiro colocado é a posição mais perto do primeiro. Né? Ou é o primeiro ou é o segundo. Aliás, ou é o segundo ou é o terceiro. Então ele estaria necessariamente em terceiro. Se fosse desse jeito aqui. Aí para os outros aqui, para o Alberto, ele pode ocupar qualquer colocação. Então não tem problema. Eu poderia colocar o Alberto aqui em quarto, sem problema nenhum. Depois, D e C. Acho que era Dani e Carla. Se eu não estou falando errado, acho que era isso mesmo. Então o Flávio seria o primeiro. Aí eu estou cumprindo o requisito que o Flávio está antes do Bruno, que era o que ele falava aqui na quarta frase. Estou cumprindo também que o Bruno está antes aqui da Carla e a Carla ainda está depois da Dani. Enfim, estou cumprindo os requisitos. E também o Evandro estaria em terceiro lugar, que está mais perto do primeiro. E o A não tem restrição, onde você botar ele funciona. Bora pensar em outras possibilidades. O Flávio eu sei que tem que ser o primeiro, não tem para onde correr. Só que eu poderia colocar, ao invés do segundo ser o Bruno, pode ser o Evandro, não tem problema nenhum. Aí o Bruno poderia ser o terceiro, né, por exemplo. Aí aqui você poderia ter o A de novo, D e C sem problema nenhum. E até tem uma outra colocação que a gente podia fazer aqui, que também não daria nenhum problema, que seria a seguinte, vou colocar até aqui no meio, de outra cor aqui. Você poderia ter o Flávio sendo primeiro, Bruno, Evandro, aí o A pode ocupar qualquer lugar, então eu vou colocar ele lá para o final. Aí eu vou colocar D e C, que um tem que ter imediatamente depois do outro, e o A aqui no final. Então isso aqui também é uma possibilidade. Se você observar, né, o Flávio está antes do Bruno, Bruno não é o quarto, Evandro está mais perto do primeiro e não é o primeiro, D e C estão imediatamente um após o outro, e o A não tem restrição, onde você colocar funciona. Então é uma possibilidade. Aí nesse terceiro caso aqui, eu posso ter Flávio, como eu coloquei, né, Evandro, Bruno, o A que não tem restrição, D e C, também cumprindo todos os requisitos, ou então ter assim, Flávio, Evandro, Bruno, D, C e A. Então, se você observar de novo, Flávio está antes do Bruno, Evandro está mais perto do primeiro, Bruno não é o quarto e está antes da Carla, Carla imediatamente depois da Dani, A não tem restrição. Então, seria uma outra forma que também serviria para resolver essa questão. E aí, se eu não me engano, acho que são só essas 4 possibilidades. Deixa eu ver se tem alguma outra que eu vou pensar aqui agora. Deixa eu colocar aqui para a gente pensar junto mesmo. Então, Flávio sendo o primeiro. Colocar aqui. Só para você ver o que acontece. Como o A não tem restrição, eu vou colocar ele aqui na segunda colocação. Então, se ele fosse o segundo colocado, aí o Evandro necessariamente teria que ser o terceiro. Aí o Bruno seria o quarto e já cairia por terra tudo que a gente está fazendo. Então, o A não pode ser o segundo. Então, se eu colocar aqui
Flávio, Evandro e o A. Aqui na terceira colocação também vai dar problema, porque o Bruno vai ter que ser o quarto, aí já dá problema. E deixa eu colocar aqui o A, eu coloquei na segunda, na terceira, na quarta aqui onde não deu problema. Na quinta também não teria como ele botar aqui pelo seguinte motivo. Se o A estivesse ocupando a quinta colocação, eu teria que ter aqui o Evandro e o Bruno, ou o Bruno e Evandro, tanto faz. Aí aqui teria que ser D e C estaria separado, aí já dá um problema. Ou ainda, se eu colocasse ao contrário, né, como eu falei, Bruno, Evandro, acaba separando as duas aqui também, Dani e Carla. Enfim, todas as outras estruturas vão dar problema. Então, necessariamente, tem que acontecer uma dessas 4 situações. Então, tem que estar dentro dessas 4 aqui. Não tem uma resolução definitiva para essa questão. Essa questão é chata mesmo. Aí, bora para os itens aqui. Primeiro item, Carla pode ocupar a última posição da fila ou a penúltima. Deixa eu colocar de marca texto aqui. Então, a Carla, na primeira situação possível, está na última, penúltima, última, penúltima. Então, essa primeira questão aqui está certinha. Pode ocupar qualquer uma dessas colocações, última ou penúltima. Bora pensando para a próxima aqui, a 2. A quarta posição da fila somente pode ser ocupada por Dani. Aí isso aqui já acaba sendo completamente errada. Porque existe a possibilidade da Dani estar na quarta posição, só que existe a possibilidade do Alberto estar nessa quarta. Então essa daqui está errada. A próxima aqui, a segunda e a terceira posição da fila são ocupadas por Evandro e Bruno. Então, se você prestar atenção aqui na segunda e na terceira opção, em todas as situações acaba sendo Evandro e Bruno, não tem para onde correr. Então essa daqui está certinha. E a última, Bruno e Dani estão necessariamente em posições consecutivas. Aí essa daqui já está errada. Porque aqui o Bruno está bem distante da Dani, aqui o Bruno também está separado da Dani. Aqui também acaba ficando separado. Aqui ele acaba ficando junto. Então existe uma possibilidade que ele fica junto, mas não é necessariamente o que acontece. Nas outras situações eles ficam separados. Então essa daqui também está errada. Aí questão desse tipo numa prova, né? Dando até um conselho aqui, você pode estar pensando, tipo, pô, compensa perder tempo fazendo essa questão na prova? Compensa porque são 4 itens. Se essa questão desse tamanho fosse para resolver só um item, se fosse só o primeiro, perguntando, Carla pode ocupar a última posição da fila, ou a penúltima ou a última posição da fila, aí eu aconselharia você não fazer, tu chutar, né? No final aí da prova você faz um levantamento de quantas certas e erradas você tem, aí tu chuta essa daqui, se fosse só um item, mas sendo 4, você vê que você perde tempo na montagem da questão, mas depois que ela está montada, você mata os 4 itens rápidos, um na sequência do outro, beleza? Então eu espero ter ajudado vocês aí, deixa seu like aí, divulga para seus amigos, bons estudos e até mais.